2 guerras mundiais: Coreia, Vietnã, Iraque. Nos últimos 100 anos, os Estados Unidos se envolveram diretamente em mais de uma dúzia de guerras e conflitos. Mas há outra guerra escondida do público que continua a ser travada? Uma possível ameaça que o governo nega insistentemente há quase um século? Uma guerra contra um inimigo extraterrestre? The recent sightings are in no way connected with any secret development by any agency of the United States. Os Estados Unidos podem estar lutando a guerra mais letal e importante de todos os tempos contra a maior ameaça que o nosso planeta já enfrentou. Junte-se a nós para conhecer batalhas reais. Provas de que a próxima grande guerra será uma guerra entre mundos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo da conspiração, onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Estes são os arquivos confidenciais. 1941. Pearl Harbor é bombardeada pelo Império Japonês. A maior parte da marinha americana destruída. Pela primeira vez, os Estados Unidos sentem como é ser atacado por uma força estrangeira em seu próprio solo. Mas, além da história que já conhecemos, outra coisa acontece. Algo assustador. Nós tínhamos acabado de entrar na guerra e Los Angeles temia outro ataque como o de Pearl Harbor. As pessoas tinham medo de serem as próximas. Los Angeles, na Califórnia, 1942. Nas primeiras horas da manhã, um blackout repentino acorda a cidade. As sirenes de ataque aéreo disparam. Cidadãos levantam de suas camas. Eles saem às ruas para ver algo nos céus de Los Angeles. É o início de uma invasão. Por uma nave que não parece humana. Ninguém sabia o que era aquele objeto não identificado. A Força Aérea interveio e fez o que sabe fazer. Tentou derrubá-lo. Os militares correram para lá e focaram o holofote sobre ele e tentaram abater o objeto. As forças do Forte MacArthur dispararam mais de 1.400 projéteis antiaéreos contra o objeto voador não identificado sob os holofotes militares. Mas o objeto não cai. Não importava o que o exército disparasse contra ele, nada penetrava as suas defesas. Ele não foi derrubado. Não foi à toa que chamaram isso de Batalha de Los Angeles. Havia estilhaços caindo, houve um blackout total e pânico nas ruas. Na verdade, 5 pessoas morreram. Foi um evento marcante. O país estava em guerra. Então, de repente, em meio ao tiroteio, a nave simplesmente se dirige ao Oceano Pacífico e desaparece. Los Angeles foi invadida por uma nave extraterrestre naquela noite? E por que não conseguiram destruí-la? Até hoje tem gente que diz, isso nunca aconteceu, as pessoas só entraram em pânico. Errado. Pesquise as manchetes do Los Angeles Times de 1942. Foi um objeto real. Esta fotografia do Los Angeles Times da manhã seguinte pode fornecer provas de que o OVNI que invadiu a cidade em 25 de fevereiro de 1942 não era do planeta Terra. Olhando a foto, dá para ver claramente um objeto grande, redondo e brilhante. Dá para ver os projéteis explodindo ao lado dele. É uma fotografia incrível que mostra claramente algum tipo de objeto misterioso. Eu acho que a melhor hipótese que temos é que era uma nave extraterrestre. Mas a teoria de uma invasão extraterrestre não é aceita pelo governo americano. Pelo menos publicamente. Os militares não conseguiram identificar exatamente o que era aquele objeto. Mas eles tinham que explicar ao público. O que eles fizeram? Alegaram que era um balão. Considerando o poder de fogo usado contra aquele objeto voador e que nada o atingiu, não era nenhum tipo de balão já inventado.
Apesar de vários especialistas afirmarem que nenhum balão suportaria um ataque como aquele, o exército americano mantém sua versão até hoje. Pedidos de uma explicação lógica são respondidos com o silêncio do governo. Em 1947, Truman assinou o Ato de Segurança Nacional que basicamente escondia eventos como esse e possíveis aparições futuras de OVNIs do público em geral. A Batalha de Los Angeles foi apenas o início do que para alguns é um conflito que já dura décadas entre extraterrestres e os Estados Unidos. E o evento seguinte na história dos OVNIs no país escancara de vez o encontro entre militares e alienígenas mais famoso de todos os tempos. A Batalha de Los Angeles, em 1942, provou para boa parte do mundo que o contato com extraterrestres não só era possível, como já tinha acontecido. O incidente foi apenas o início de uma suposta conspiração para esconder o conflito entre os Estados Unidos e os invasores do espaço. Mas nada havia preparado o país para o encontro mais público entre militares e alienígenas de todos os tempos. Arquivo confidencial. Roswell. Roswell, no Novo México. Uma pequena cidade no deserto, lar dos homens e mulheres da base militar de Roswell. No início de julho de 1947, soldados da base são enviados para investigar destroços misteriosos avistados no deserto hostil. Supostamente, o local é isolado rapidamente. Mas não antes que soldados, bombeiros e moradores locais vejam o que parece ser uma espaçonave extraterrestre. E seus ocupantes mortos. Mas as histórias são verdadeiras? Logo depois que os destroços foram encontrados em Roswell, Novo México, os militares vieram a público e disseram que tinham capturado um disco voador. Os jornais deram a matéria e a notícia acabou viajando pelas ondas de rádio. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Rapidamente, foi emitido um relatório militar oficial negando os boatos de um OVNI e afirmando que o objeto era apenas um balão meteorológico. Mas confissões de homens que afirmam ter estado lá, como o sargento aposentado Frank Kaufman, contam uma história diferente. Nós descobrimos ali mesmo que não era um avião, não era um míssil. Eu diria que a nave tinha possivelmente por volta de 6 a 7 metros de comprimento e estava aberta mais ou menos até a metade, com um corpo meio para fora da nave. E chegando mais perto, nós vimos que havia mais 3 dentro da nave. Aí, nós falamos com a base via rádio e pedimos que um caminhão e um guindaste e todo o resto fossem até lá. E, enquanto isso, preparamos tudo para ser levado. Algumas supostas testemunhas civis também se apresentaram com histórias de uma conspiração do governo. Frank Rowe, ainda criança na época, relembra a visita de oficiais da base aérea local. Ele disse, eu quero deixar claro que você nunca esteve lá. Eu não entendi o que ele quis dizer. Porque eu falei, eu estava assim. E ele não estava. E eu disse, eu estava assim. E ele disse, dá para enfiar isso na sua cabeça. Você nunca viu nada. Você não estava lá. Você não sabe de nada. E disse, o deserto lá fora é bem grande. A gente pode te levar para o meio do deserto e ninguém nunca vai encontrar o seu corpo. Só vão sobrar os ossos e ninguém nunca vai saber o que aconteceu com você. E eu disse que não ia falar sobre aquilo. Este documento de 1950 dos arquivos do FBI pode provar não só que encontraram discos voadores no Novo México, como que havia 3 pequenos corpos dentro da nave usando roupas metálicas. O exército sabia que o disco voador supostamente encontrado vinha de outro mundo? Nesse caso, o que fez com a nave recuperada? Esse é o hangar 84. E a espaçonave e os corpos acabaram sendo trazidos para este hangar.
Tinha muita atividade nessa área aqui. E dentro desse hangar, bem lá em cima, havia um holofote enorme que iluminava a nave. E os corpos também foram estendidos, eram 5. E a polícia militar fez um cordão de isolamento em volta da área para que ninguém chegasse perto. O que aconteceu depois do acidente em Roswell? Bom, por um lado, ele foi totalmente acobertado e continuaria assim pelos próximos 31 anos, mas outras coisas aconteceram. Nas décadas seguintes, a tecnologia militar começa a avançar. Foguetes mais rápidos, máquinas mais sofisticadas. Em menos de uma década, os Estados Unidos levam um homem ao espaço. Apenas 20 anos depois de Roswell, um homem caminha sobre a Lua. Muitos veem estes avanços como evidência de um contato americano com tecnologia extraterrestre. Nos anos seguintes a Roswell, os relatos de OVNIs aumentam em 10 vezes. Mas a evidência mais assustadora indica o impensável. Uma força extraterrestre hostil que sofreu um acidente e está combatendo o exército americano bem aqui, no planeta Terra. A Batalha de Los Angeles. A queda de um OVNI em Roswell. Sozinhos, ambos contêm evidências chocantes de uma invasão extraterrestre. Mas nós só descobrimos recentemente como as Forças Armadas levam esta ameaça a sério. Arquivo confidencial. Instrução da Força Aérea 10206. Em 2011, provas inegáveis da preocupação dos militares americanos com OVNIs são descobertas nos arquivos da Força Aérea. A evidência é um manual de operações conhecido como 10206. Suas páginas instruem membros do Exército sobre como relatar OVNIs. Não é um manual dos anos 60 ou dos anos 70. Hoje nós temos um manual com provas inegáveis de que o Exército continua investigando registros de OVNIs, relatos de OVNIs e encontros com OVNIs. Isso é muito importante, porque isso contradiz totalmente o que o Exército quer que nós acreditemos. O Manual 10206 pode ser a prova definitiva de que o governo americano está sob ameaça extraterrestre e pode saber disso há mais de 60 anos. Arquivo confidencial. O Pacto Presidencial Extraterrestre. Palm Springs, na Califórnia. Em 1954, o presidente americano Dwight Eisenhower está de férias quando, de repente, na noite de 20 de fevereiro, ele desaparece para o que depois afirmaria ser uma ida inesperada ao dentista, uma versão contestada por muitos. Testemunhas se apresentaram nas décadas seguintes, confirmando outra história, alegando ter visto Eisenhower na base da Força Aérea Edwards em uma suposta tentativa de conversar cara a cara com os líderes de uma raça extraterrestre avançada. As supostas testemunhas deste evento alegam que os extraterrestres pediram a presença de Eisenhower para firmar algum tipo de acordo. O Tratado de 1954 incluiria o seguinte acordo: a humanidade poderia usar tecnologia extraterrestre. Os alienígenas receberiam cobaias humanas para experimentos, muitas delas mulheres e crianças. É uma história corroborada por diversas fontes, incluindo o ex-geólogo do governo, Phil Schneider. Eisenhower signed a pact with the known alien species of the time. There were 3 at the time. And said that we're going to deal in high technology, but you can take a few head of cattle and a few human beings and you can experiment on them. It's unthinkable. It's stuff straight out of the Nazi death camps. De acordo com Schneider, experimentos com humanos ocorrem em uma base secreta altamente confidencial, 3 quilômetros abaixo do deserto de Dulce, no Novo México. I was involved in building a base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles, hollowed out underground. Relatos afirmam que a base tem 7 andares de profundidade. Cada um exige um nível de acesso maior do que o anterior. Mas os níveis mais profundos seriam usados apenas pelos pesquisadores extraterrestres em seus experimentos com seres humanos.
O 7º andar é onde só os extraterrestres vão, e é literalmente uma câmara de horrores. Partes de corpos humanos flutuando em tanques de líquido azul. Seres humanos sendo literalmente clonados. Órgãos humanos sendo recombinados com partes extraterrestres. Nenhum ser humano pode entrar. As histórias são tão assustadoras que o lugar ficou conhecido como o Salão dos Pesadelos. Um lugar onde nenhum homem, mulher ou criança está seguro. Right now, there's 100,000 children totally unaccountable through FBI archives, cannot be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases and they are summarily done away with and they are literally eaten. De acordo com Schneider, 11 raças extraterrestres ocupam Dulles, realizando experimentos terríveis em suas cobaias humanas. Schneider alega que em agosto de 1979, forças especiais, incluindo os Boinas Verdes do exército americano, invadiram a base subterrânea. Foi lá que Schneider, um dos primeiros a entrar, alega ter se ferido gravemente. Confrontado por extraterrestres hostis com mais de 2 metros, ele afirma ter sacado sua pistola e disparado contra as criaturas, matando 2. The next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. And it was some form of electrical force because of the kind of like being hit by a lightning bolt. Para alguns, estas alegações não passam de fantasia. Mas nos últimos meses, a imprensa tem relatado uma batalha entre forças armadas de todo o mundo e uma ameaça não identificada. O governo dos Estados Unidos nega a existência de qualquer ameaça extraterrestre ao nosso planeta. Mas a imprensa conta uma história diferente. Na costa norte da Califórnia, em 17 de setembro de 2012, o jornal online Veterans Today noticiou que navios das marinhas americana e chinesa haviam unido forças no Oceano Pacífico para enfrentar uma ameaça extraterrestre altamente hostil. Se for verdade, pode ser o fim de uma conspiração global para ocultar uma guerra interplanetária. Décadas de segredo quanto ao perigo extraterrestre podem estar acabando. Talvez seja apenas o primeiro sinal de que uma guerra dos mundos está começando. E estamos prestes a entrar na luta. Arquivos Confidenciais.